domingo, dia 3 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, muito alegres, muito felizes, porque evidentemente esse dia 3 de agosto, esse domingo lindo, tarde de sol, lá na Avenida Paulista, quem pegou o anzol foi aquele ministro e aquele presidente, Inácio. A coisa ficou feia para eles, ficou muito ruim. Por quê? Claro que a esquerda toda esperava que as manifestações de hoje flopassem, desse zebra, desse errado. Imaginaram que de repente o dia de hoje poderia ser parecido com as manifestações que eles fazem de meio prédio do MASP. No entanto, tivemos na Paulista uma mega manifestação, em Copacabana uma festa maravilhosa dos cariocas, Belo Horizonte, Curitiba, olha, se eu for falar aqui, Bahia, muitas cidades fizeram festas maravilhosas e sem convocação do mito. Quem convocou essas manifestações no dia de hoje foi, vamos dizer assim, o espírito do mito. Por quê? O povo foi às ruas entendendo que este era o verdadeiro momento, era o momento exato de fazer pressão. Por quê? Porque aqueles ministros do Supremo já se deram conta que perderam e não foram chamados de manés ainda. Derrotaram o bolsonarismo? Aonde? Só se for em Marte. Porque aqui no Brasil o bolsonarismo está mais vivo do que nunca. A imprensa, obviamente, toda acanhada, porque desejavam colocar em manchetes de jornais, como na CNN, por exemplo, que segundo a USP havia cerca de 10 mil manifestantes. Mas como não é possível mentir dessa forma, estamparam na página da CNN que o Corinthians empatou com o Fortaleza. E lá embaixo, num cantinho, falaram que o povo foi às ruas para uma manifestação. Todo mundo sabe, todo mundo percebeu que eles sentiram o baque. E vocês podem anotar, os outros ministros vão virar as costas para o Alexandre Magnitsky. Existe a história do Alexandre o Grande, né? E nós aqui no Brasil temos o Alexandre Magnitsky. Porque ele não tem escapatória. Amanhã, certamente, lá no Supremo, ele vai bradar palavras de ordens, vai tentar destilar com seus dois caninos sanguinários uma raiva impulsiva, chamando todos que foram às ruas de milicianos, que todos devem entrar no inquérito de golpe de Estado, porque ele ainda está com esta paranoia na cabeça. Mas os outros ministros já se deram conta que é melhor pular do barco enquanto dá. Mas para alguns é meio tarde. Até porque aquele gostinho de viajar para New York, eles já perderam. 8 deles já perderam. Já não é pouca coisa para alguém que foi ferido. Não é pouca coisa ferir o orgulho de pessoas tão poderosas que se sentem acima do bem e do mal. O orgulho ferido de quem é poderoso é mais fatal do que a morte. O orgulho dói, machuca. Saberem que não serão mais convidados para algumas reuniões, para algumas festas, saberem que seus vizinhos vão ficar de tititi pelas costas,
Isto fere de morte aos orgulhosos. Enquanto isto, o mito humildemente postou fotos em sua casa de bermuda, camiseta amarela e a tornozeleira no pé, dando um recado: eu estou aqui, não fugi como vocês imaginavam que eu ia fazer para destruir o meu legado. Se eu fugisse, tive chances para isso, mas se eu fugisse, meu legado estaria estragado definitivamente. Mas ele jamais faria isto, largando irmãos, soldados que estão presos injustamente, com penas aí de 15, 16, 17 anos de cadeia, abandonando Daniel Silveira, Felipe Martins, o seu candidato a vice, Valdemar Braga Neto e tantos outros. A esquerda sentiu. E nós vamos ver, reverberar e muito durante essa semana que entra, os resultados dessa manifestação. Porque lá na terra do tio Sam, eles estavam espiando, estavam só analisando e dizendo uns para os outros: pois é, os brasileiros gostaram do que nós fizemos. Será que devemos repetir a dose? Aumentar a dose? Ou parar por aqui? Porque a depender do Inácio, não vai ter como. Porque já voltou hoje a falar que o Brasil, os Estados Unidos é um país enorme militarmente, economicamente, tecnologicamente, mas o Brasil também é grande e vai defender sua soberania, que não vai aceitar ser comandado. Então é aquilo que nós estamos falando já há algum tempo. Tudo indica que ele está querendo o caos, porque é do caos que ele vai procurar manter uma certa popularidade entre os seus 2, 3 milhões aí de seguidores, não mais que isso. E nós sabemos de fato quem apoia o Inácio. Hoje, essas manifestações serviram para dar chancela a Donald Trump. Use o seu poder. Nós autorizamos. Quando nós autorizamos o mito Jair Bolsonaro, poucos de nós sabíamos que ele não podia agir, porque não confiava nos seus comandantes. Ele sabia que se ele convocasse seus soldados, ele seria traído, ele seria preso, seria deposto. Por isso ele se calou. E infelizmente, entre nós conservadores, muitos o chamaram de frouxo. Muitos deixaram de apoiar Bolsonaro por terem achado que ele afrouxou, deu para trás. Mas são pessoas que pensam curto, pensam pequeno, são imediatistas, não sabem jogar um xadrez. Xadrez que Donald Trump joga com maestria, muita maestria. Ele já deu alerta para o Inácio: quer conversar comigo? Me telefone. Não? Se não quiser ligar, eu mudo o telefone, eu mudo o número para você não ligar nunca mais. Porque telefone mudo não pode chamar, como dizia o trio Parada Dura. Eu estou vibrando, estou maravilhado com esse domingo excepcional. E Deus foi tão bom que aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas outras cidades, o frio deu um pouco de espaço para o sol, para fazer brilhar esta festa, que foi vista assim lá nos Estados Unidos, não somente pelos brasileiros que lá estão, mas pelos comandantes americanos. Quem são os comandantes americanos? O governo por inteiro, principalmente Donald Trump e Marco Rubio. E agora, certamente, nesse exato momento que já acabou as manifestações, a turma do Supremo, com o Inácio,
devem estar trocando algumas mensagens. Menos o Alexandre Magnitsky, porque esse já foi bloqueado. Esse já não tem mais WhatsApp para comentar com ninguém. Mas eles estão sim se falando. E agora? O que nós vamos fazer? Vamos apertar? Vamos dobrar as apostas? E já tem gente dizendo, não façam isto. Porque o jogo está mudando. Está mudando tanto que a apelação do advogado de Daniel Silveira para libertá-lo da prisão foi sorteado para Luiz Fux. Vejam só, Daniel Silveira, que está naquele inquérito do fim do mundo, caiu não nas mãos do Alexandre Magnitsky, caiu nas mãos de Luiz Fux. E eu não sei porquê, algo me diz que ele vai mandar Daniel Silveira para casa, para o bem de todos eles, inclusive o próprio Fux, que em parte, em determinados momentos dessa situação que já dura mais de 6 anos, ajudou a infernizar também a vida de Jair Bolsonaro. Não vamos nos iludir. É igual com o Marco Antônio Melo, que já saiu do Supremo, que agora fala mal do Supremo, fala mal daquele ministro. Mas ele também ajudou, em partes, a dificultar a vida dos brasileiros. Foi ele que mandou abrirem as portas para que o André do Rap fossem solto. Foi ele que determinou que devolvessem helicópteros, casas, motos, dinheiro para o André do Rap. Então não tem ninguém santo ali. Mas existem pessoas com juízo na cabeça, sabendo que existe um limite até onde eles podem ir. E quem deu esse limite, quem carimbou esse limite, foi o povo brasileiro no dia de hoje. Numa festa que mostrou bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos, bandeiras de Israel, né? Cartazes de Eduardo Bolsonaro, nosso novo herói, o Mitinho, vamos chamá-lo de Mitinho, porque o que ele fez para o Brasil até agora, pouquíssimas pessoas imaginavam que ele conseguiria fazer. E ele deu um verdadeiro show de diplomacia com o governo americano, deu um show de carisma junto à família de Donald Trump, que o aceitou como amigo dentro de sua casa, dentro do Mar-a-Lago onde vive Donald Trump e sua família, enquanto aqui a imprensa dolorida, cheia de hematomas, começam a mostrar suas fragilidades, mandando para casa definitivamente figurinhas carimbadas tipo Eliane Cantanhede. Não demora muito, figurinhas como Natuza Neri, né? A outra boboca, Daniela Lima, que é uma boboca. Você devia participar desses programas Vila Sésamo, essas coisas. Até tem cara de boneco, né? Olhando bem, ela me lembra cara de boneco. Esse pessoal sentiu e já percebeu que vai ser difícil daqui por diante continuar na mesma toada. Perceberam que vai ser muito difícil continuar dando palanque para o Inácio falar as bobagens que fala. Já entenderam que definitivamente o povo brasileiro quer mudar o governo. E eu tenho certeza que esse domingo pode ter sido o domingo da virada do sistema no Brasil. Porque os banqueiros já falaram, nananinaná, não venha com conversinha mole aqui tentando enfiar a gente nessa arapuca. Nós vamos seguir as riscas. As riscas não, né, Paulo? Nós vamos seguir a risca, o que determina a lei Magnitsky. Você, Alexandre Magnitsky, perdeu. Será que é você o mané? Porque você perdeu. Aqui você não vai ter mais cartão de crédito, não vai ter mais transferência bancária. Será que eles vão se arriscar a fazer alguma maracutaias escondidas, liberando ali um taluzinho de cheque, alguma coisa? Duvido. Não são trouxas, porque de fato
tirando o primeiro comando de São Paulo, que eu sempre disse aqui, que, a meu ver, manda nesse país, se utilizando do medo e do poderio do tráfico, ninguém mexe com banqueiro. São os banqueiros que detêm a grande maioria dos títulos públicos do governo brasileiro. Quando o Inácio disse lá atrás que acabamos com a dívida do Brasil, não devemos mais nada para o FMI, é porque ele pegou essas dívidas e transferiram para os bancos brasileiros através de títulos públicos. Os bancos cobriram a dívida lá fora e ficaram com os títulos na mão. Por isso a nossa dívida interna é absurda. É praticamente 80% do PIB brasileiro. E tudo isso está nas mãos de banqueiros. Ninguém briga com família Setúbal, Moreira Salles, penso eu, Safra. Ninguém briga com esse pessoal. E o Inácio sabe. O Inácio sabe, então eu penso que a partir de amanhã ele vai começar a agir com mais cautela. Vai ficar aí bradando palavras de ordem só para agradar a militância, mas ele vai tocar pianinho, sim, porque ele sabe que ao seu redor tem muitos parças que também sofrerão sanções do governo de Donald Trump, que não parou com aquele ministro. Vai ter mais, a depender do que eles decidirem fazer. Vocês vão insistir nesta toada de colocar na prisão Jair Messias Bolsonaro? Vocês vão insistir nessa toada de não colocar o projeto de anistia para frente para soltar todos os presos injustiçados? Pensem bem, pensem duas vezes, porque o mar não está para peixe, né? Muito menos para moluscos. Prestem bem atenção no que farão. Então, eu tenho a leve impressão que o dia de hoje se transformou num marco. Um marco de início de manifestações cada vez mais fortes. Já se sabe, obviamente, que 7 de setembro teremos outra, porque é data fiel para os conservadores irem às ruas. Mas será que iremos esperar até 7 de setembro? Eu duvido. Eu tenho certeza que novas manifestações serão acionadas nesse período. E cada vez manifestações mais fortes e com mais apoio. Porque o brasileiro cansou de ser feito de bobo, de trouxa. O brasileiro não aguenta mais. E obviamente todo mundo sabe que quando você espreme um louco na parede, ele pode fazer qualquer bobagem sem que você perceba. Né? O nosso amigo Sun Tzu, né? Que escreveu o famoso livro Arte da Guerra, ele dizia: nunca tire todos os espaços de seu inimigo. Deixe uma brecha para que ele possa retroceder, fugir. Não foi exatamente desse jeito que eu pedi para o Sun Tzu escrever, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer. E vocês entenderam. Por quê? Nós sabemos que a soberba precede a queda. E eu tenho certeza que esse sistema vai cair. E eu peço a Deus que isso se torne realidade para agradar e felicitar todo o povo brasileiro que está sofrendo com essa situação. Os familiares dos presos que estão acuados, sofrendo, passando dificuldades financeiras, perdendo propriedades, por não terem como se manter sem seus parceiros de luta, de vida. Nós merecemos isto. Os presos que estão pagando essas penas altíssimas merecem uma atitude do povo brasileiro. E nós estaremos aqui sempre prontos para trazer informações que ajudem a melhorar a condição do povo. Então, meus amigos, tudo que eu falei para vocês foi mais ou menos assim o que eu entendi de tudo, até porque não deu para preparar matéria alguma, né?
Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí no canal. Se inscrevam no canal se você está assistindo pela primeira vez e não está inscrito, né? Chame seus amigos para me assistir aqui. Se você não gostou, lamentavelmente eu peço desculpas. Mas se gostou e quiser colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Por enquanto, eu desejo que vocês tenham um excelente final de domingo, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Tenho certeza que essa semana teremos muitos assuntos. Ok? Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.